Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Oremos. Senhor, nós te damos graças por este domingo pela manhã, o último domingo do mês de novembro. Te agradecemos por todo o período que estivemos aqui nesses domingos pela manhã meditando na carta de Tiago. Nós te pedimos que uma vez mais o teu Santo Espírito nos conduza nessa ministração e ilumine a nossa mente para compreender aquilo que tu queres falar conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e permanecer com esse texto aberto. Os textos complementares certamente aparecerão aqui na tela. É fato que muita tristeza invade o nosso coração quando algum mal nos ocorre. Os filhos de Deus de outras épocas também experimentaram momentos ruins, momentos difíceis e também sentiram tristeza. Mas é uma maravilhosa consolação quando nós sabemos que nós não enfrentamos nada diferente deles. Ou seja, não há um sofrimento maior na nossa vida que tenha ocorrido com eles, que não tenha ocorrido com eles. O que acontece na nossa vida não é novidade. Sempre houve sofrimento, sempre houve doenças, sempre houve guerras, sempre houve dificuldades. O importante é que a gente lembre que eles tiveram que suportar um jugo pesado, os antigos, os profetas, mas nós também teremos. E se eles passaram por tudo com a graça de Deus, nós também passaremos, também com a mesma graça, sendo derramada sobre nós. O Espírito Santo aqui fala pelos lábios de Tiago, pela sua pena também, que o Espírito se propõe a nos despertar a boa esperança. Ele nos mostra que todos os santos antigos, por assim dizer, estendem a nós a mão e pelo seu exemplo nos encorajam a suportar e vencer as aflições. Por isso que ele diz: meus irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eles sofreram, mas eles tiveram paciência. Qual a grande diferença para nós muitas vezes? É que nós sofremos e murmuramos. Então nós precisamos tomá-los como exemplo de quem sofreu, mas teve paciência, porque não olhava simplesmente para as situações, mas olhavam para o Senhor que os comissionou. Eles tinham que falar em nome do Senhor, eles precisavam externar a grandeza daquele que os chamou. Da mesma forma somos nós, e nós precisamos olhar para Ele muito mais do que para as nossas dificuldades. Porque quando olhamos as vidas de cada um deles, eles nos encorajam a suportar e a vencer essas aflições. Ninguém vai passar por essa terra sem passar por adversidades. Ninguém. Isso é certo. Inevitavelmente a nossa vida está sujeita a tribulações. Tiago aqui não apresenta qualquer tipo de homens para nos encorajar. Ele escolheu os profetas e na companhia deles
qualquer um de nós se sente abençoado, porque nós estamos no mesmo caminho daqueles que sofreram pelo Senhor, mas tiveram paciência e foram libertos dos males que os acometeram. Mas não somente isso, ele vai falar também no versículo 11, a questão de Jó, da paciência de Jó. Ele não fala simplesmente em ter paciência, mas de ser perseverante nessa paciência, que ela leve você a continuar fazendo o que Deus lhe chamou a fazer. E ele diz: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes, sofreram, tiveram paciência e foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, tendo falado em termos gerais dos profetas, ele agora vai para um exemplo individual, mas não menos notável, que é o exemplo de Jó. Ninguém, até onde nós sabemos, até onde nós podemos compreender, aprender das histórias bíblicas, ninguém jamais se viu tão esmagado pelas tribulações, tão duras e tão variadas como foi Jó. Nós já escutamos aqui, em pregação recente, como Jó saiu da pessoa mais rica daquele momento, daquele espaço, daquele território, para perder num só dia seus bens e seus filhos. E chegava um dos seus empregados e dizia: olha, você perdeu tantos bois, tantas ovelhas, e só sobrou eu para vir aqui contar. Morreram seus filhos e filhas e só sobrou eu para vir aqui contar. Certamente, se fosse conosco, se nós saíssemos de casa e voltássemos e a casa estivesse só os escombros, se descobríssemos que a nossa conta bancária estava zerada e tivéssemos sido despedidos do nosso trabalho, no final desse dia, eu não sei se a nossa cabeça estaria tão em ordem como no começo dele. Certamente a gente pensaria várias bobagens. Inclusive a gente poderia até pensar em questionar Deus e dizer: onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Porque é isso que as pessoas do mundo sempre relatam. Onde estava Deus quando aconteceu o tsunami? Onde estava Deus quando aconteceu o evento das Torres Gêmeas? Onde estava Deus quando tudo isso ocorreu? Ele estava no mesmo lugar. Só que Ele permite que muitas coisas aconteçam para mostrar o seu poder. E nós olhamos para a vida de Jó e vemos que Deus, em momento algum, permitiu que ele sucumbisse. Aconteceram muitas coisas. Ele foi assolado por várias tribulações, mas o Senhor fez com que tudo acabasse bem. É o que Tiago diz aqui. Então, você ouve a respeito da paciência de Jó. Tanto é que virou uma classificação. Você diz que uma pessoa tem tanta paciência que ela tem uma paciência de Jó. E a gente às vezes precisa, na realidade todas as vezes a gente precisa de uma paciência de Jó. Porque senão a gente começa a engolir as pessoas vivas. Que a gente pede para a pessoa tirar um copo daqui para lá, se ela não fizer isso imediatamente, a gente já fica agoniado. E se ela demorar 30 segundos, a gente vai lá, pega o copo e tira. E ainda diz assim: meu amigo, quando eu falar, faça logo, seja ágil. Então você não somente não exerceu a paciência, o domínio próprio, mas você ainda foi grosseiro com alguém, quando você poderia simplesmente aguardar. Não importa que o nosso irmão tenha seja mais vagaroso, tenha menos agilidade que nós. O que importa é que todos chegaremos ao mesmo tempo na Jerusalém Celestial. Os que correram demais e os que esperaram mais, os que foram pacientes ou não, mas é importante que a gente tenha paciência, porque foi justamente nessa paciência que ele experimentou essa ação de Deus. Deus não desaponta aqueles que esperam nele, e Deus não vai desapontar a paciência de ninguém que ora, que espera nele, que descansa na sua providência. É isso que a gente olha na história de Jó. E ele diz que o Senhor fez com que acabasse bem, tudo acabasse bem, porque não dependia de Jó voltar a ser o homem mais poderoso daquele momento.
Não dependia dele produzir mais 10 filhos e ganhar toda a sua riqueza de volta. Até porque ele gastou boa parte da sua vida para ter tudo aquilo. Mas o Senhor, era obra dele prover aquelas adversidades com um resultado benigno, com um resultado proveitoso para a vida de Jó. Veja, foi Deus que permitiu que Jó fosse tocado, com exceção da sua vida. Para quê? Para que a gente pudesse ter essa história, para se apoiar nela e dizer assim: eu posso me encorajar com a história desse homem, que foi tão maltratado pelas adversidades, mas saiu desse abismo profundo, retornou à superfície, porque o Senhor o levantou novamente. Ele suportou os males obedientemente, e de modo algum o Senhor deixou de fazer a sua parte, fazer a sua obra na vida daquele homem. Mas agora ele, terminando essa parte, que ele fala de ter o exemplo dos profetas, um exemplo de sofrimento e de paciência, reforçando isso com a vida de Jó, Tiago agora passa para diversos conselhos, que eu vou chamar de exortações finais, coisas que a gente precisa compreender para não incorrer em erros na nossa vida cristã. É importante que a gente perceba cada uma dessas questões que ele vai mostrar, para que a gente viva da maneira que Deus quer, principalmente em coletividade. E a gente vai perceber isso a partir do versículo 12 até o versículo 20. No versículo 12 ele diz: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Quando ele fala não incorrer em condenação, certamente Tiago estava citando aqui Mateus, estava com isso em mente, Mateus 5,34. Quando a gente percebe o seguinte texto: eu porém lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. E aí ele continua falando nos versículos 35 e 36 a respeito do juramento. Tiago subscreve o decreto do seu mestre e nos ordena a nos abster de formas indiretas de juramento. A pessoa não jura pelo Senhor, mas jura pelo céu, jura pela terra, jura pelo filho, jura pela mãe mortinha. As pessoas não usam essa expressão, né? Uma vez eu fiquei muito impactado com uma criança que estava na minha frente, tinha feito algo monstruoso na escola, precisava chamar a mãe, e ela disse: eu juro pela minha mãe mortinha debaixo de um caminhão. E meu filho, eu espero que na vinda dela de casa para cá não aconteça nada, ela chegue em segurança para poder lhe disciplinar. Veja que tipo de coisa. Por que ele jurou daquela forma? Por que muitas vezes as pessoas juram pelo céu, pela terra, pela mãe, pelo meu filho, pela coisa mais sagrada? Eu juro por tudo que é mais sagrado. Porque o que fala não tem firmeza. O juramento dessa maneira, que é condenado por Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus 5,34, que é subscrito por Tiago aqui no versículo 12 do seu capítulo final, nada mais é do que mostrar para as pessoas: olha, sabe por que vocês estão jurando? Porque vocês não têm firmeza no que vocês afirmam. Então, para você transparecer veracidade no que você fala, você jura. Porque quando você fala, alguém diz assim: será? Será que é assim mesmo? Não, rapaz, eu juro que eu vi, eu juro que eu fiz, ou eu juro que eu não fiz, eu juro que eu não falei isso, eu juro que eu não tive essa intenção. Deus sabe qual foi a intenção, que você viu, que você não viu, que você falou, que você não falou. Deus sabe qual é a intenção do nosso coração, e Ele sabe o que é o sim e o que é o não. Às vezes a gente dissimula essa veracidade dizendo sim ou dizendo não, quando o nosso coração está dizendo o completo oposto. É isso que é condenado. Não jure para esconder uma ação que não é verídica, algo que não faz parte do seu coração. Cristo, aqui o significado vai ser o seguinte: não é lícito jurar pelo céu ou pela terra
e também não pelo nome de Deus. Cristo menciona a razão, porque a glória de Deus está por toda parte gravada, e por toda parte ela resplandece. Mais ainda, os homens em juramentos tomam o céu e a terra, em nenhum outro sentido e com nenhum outro propósito do que se mencionassem o próprio Deus. É complicado quando alguém diz assim: eu juro por Deus, sabendo que aquilo que ele falou não é verídico, com a intenção de enganar outra pessoa, dizendo: ah, se ele jurou por Deus é porque ele deve estar falando a verdade. Nem sempre é assim. E quando a gente jura por Deus, tendo sido falso com o nosso irmão, nós estamos tomando o nome dele em vão. Daí ele falar: para que não incorram em condenação. É importantíssimo, meus irmãos, que nós, quando falemos o sim, seja sim de verdade. E quando nós falemos o não, seja não de verdade. Aqui está apresentado o remédio para corrigir esse vício desse juramento que ele condena. Que nós tenhamos como hábito manter a verdade e a fidelidade em todas as nossas expressões. Tem gente que diz assim: eu vou contar só aquela mentirinha saudável, que é para a pessoa não ficar chateada comigo. Mas não tem mentira saudável. Porque não é salutar agir com mentira. Primeiro, você está me dizendo que você não é filho de Deus. Porque Deus age com a verdade. Se você não é filho de Deus, você então tem outro pai. Quem é o pai da mentira? O diabo. Essa é a conclusão lógica de alguém que jura falsamente e que o seu sim pode ser um não e que o seu não pode ser um sim. De onde vem então o hábito de jurar, senão que a falsidade dos homens é tamanha que a gente não possa confiar nas suas palavras? A gente não pode confiar nas palavras de quem está lá fora, mas aqui dentro a gente precisa confiar. Meus irmãos, é até admissível que quem não tem o temor de Deus minta. E aí vem os provérbios dos mais variados. Fulano mente que não sente, mente que a cara nem treme, mente por esporte. Mas isso pode fazer parte da vida da gente? Não. A mentira não faz parte da vida do crente, não pode, nem por deslize. Não é certo ser falso com o nosso irmão e ser falso ao mesmo tempo com Deus. Dizer que pode quando não pode, dizer que vem quando não vem. Não pode. Nós precisamos ter palavra. Se você disser, você pode se arrebentar, mas você tem que fazer. Você vai sofrer o dano, mas você vai manter sua palavra. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Se eu disse, eu vou fazer. Se eu cumprir, eu vou ter que prometer. Por quê? Porque eu sou filho daquele que diz e faz, daquele que promete e cumpre. Então eu preciso seguir o exemplo do meu pai. Não pode ser diferente. Não tomemos o nome de Deus em vão, porque quem tomar o nome de Deus em vão não vai ficar impune. Está aqui ele dizendo: para que vocês não incorram em condenação. Versículo 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém de vocês está alegre? Cante louvores. Meus irmãos, os sofrimentos que nós passamos, inicialmente ele fala para que nós tenhamos os profetas como exemplo de quem passou por sofrimento e teve paciência. Mas não simplesmente a paciência. Depois ele fala no versículo 11 que julga ser feliz, considerou que eram felizes aqueles que perseveraram. Em quê? Está aqui no versículo 13, oração. O sofrimento deve nos estimular a ser perseverantes na oração. Tem alguém sofrendo? Ore. O sofrimento bateu na sua porta, o que é que você vai fazer agora? Vou tentar fazer um planejamento aqui e ver quem pode me ajudar. Eu vou ver quanto é que eu tenho nas contas e quanto é que eu tenho de
de margem aqui para pedir um empréstimo para pagar meu tratamento. Eu vou ver o que é que pode ser feito aqui. Será que, não sei, será que se eu for para os Estados Unidos a coisa funciona melhor do que a saúde brasileira? Você começa a pensar em várias coisas. Quando a coisa mais simples e mais eficaz que está à sua disposição, você não procurou. O sofrimento bateu a porta, seja ele qual for, ore. Ore. Você está doente, ora. Alguém da sua família está doente, ora. O filho está desviado, ora. Se envolveu com as drogas, ora. O marido está querendo lhe deixar, ora. A esposa não está sendo submissa ao marido, ore, meu irmão. A igreja não está indo tão bem, ore. O evangelicalismo brasileiro está uma loucura. Todo dia tem uma novidade, uma coisa diferente. Oremos. Deus tem preservado vários locais onde a palavra é pregada. Sabe por quê? Tem muita gente orando para que Ele continue mantendo a sua igreja pura. E que pessoas continuem ouvindo a palavra e continuem se dobrando diante dEle e continuem tendo suas vidas transformadas. Mas a gente tem que orar. Alguém está sofrendo? Ore. Ore. Depois várias coisas podem acontecer. Ele vai usar seus métodos, seus instrumentos, as pessoas que vão lhe ajudar, os recursos que vão chegar. Mas em primeiro lugar, ore. E muitas vezes essa oração do sofrimento, ela vai vir temperada com lágrimas. Mas é necessário que a gente ore. Ele vai ouvir, como sempre tem ouvido as nossas orações. E ele completa o versículo 13 dizendo: alguém está alegre, cante louvores. Tem muita gente que chega aqui alegre, doido para contar as novidades da sua semana. Mas tem aquele irmão que está acabrunhado, triste. E aí ele diz assim: meu irmão, foi tão boa a minha semana. Diz, graças a Deus, né? A minha, só a misericórdia. Não jogue um balde de água fria na alegria do seu irmão. Nós somos chamados a chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Se alguém está sofrendo, a gente chora junto e ora. Mas se alguém está alegre, a gente se alegra e canta louvores. Meus irmãos, a coisa mais linda que a gente tem é quando a gente se junta aqui para ação de graças. É quando a gente coloca para fora tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. A gente testemunha do poder, da grandeza e do amor dele para com a gente. Se alguém está alegre, meu irmão, coloque num papelzinho, entrega a pastor Rony, a quem estiver dirigindo aqui, e diga: ó, estou feliz, eu dou esse culto em ação de graças, porque eu estou vivo, porque está terminando o ano e o Senhor me sustentou, porque está tudo em paz na minha casa. São inúmeros os motivos. A gente não teria cadernos, folhas, nada que fosse suficiente para a gente passar todos os motivos de agradecimento ao Senhor. Mas a gente precisa se alegrar com os que se alegram e orar com eles, agradecendo ao Senhor e cantar louvores ao Senhor. No versículo 14 ele diz: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Veja, aqui não simplesmente você vai colocar os pastores. Ele diz assim: é responsabilidade dos pastores visitar os irmãos enfermos e orar sobre eles. Mas todos aqueles que presidem a igreja, todos aqueles que foram colocados como liderança da igreja, escolhidos dentre o povo para serem, por assim dizer, os que comandam o dia a dia da igreja, os que ajudam a igreja a ter a sua boa ordem. Se você faz parte de um departamento e você sabe que alguém está doente,
que faz parte do mesmo departamento que você pode fazer uma visita a ele e orar com ele. Se você faz parte de um grupo de oração e uma daquelas pessoas está faltando por estar doente, visita essa pessoa. Liga antes, combina um horário que seja conveniente para os dois, faz uma visita. A gente está num tempo, meus irmãos, que infelizmente esse contato ficou muito mais frágil, ficou muito difícil de acontecer. No máximo que a gente faz é pegar o celular, mandar um áudiozinho, uma frase, alguma coisa do tipo, botar as mãozinhas juntas assim para dizer, estou orando por você, mas ir na casa do outro é tão complicado. Se não for conveniente que eu vá na sua casa, você pode ir na minha. Lá em casa está aberto, sem problema. Mas a questão, meus irmãos, é que a gente perdeu essa coisa da comunidade, do servir em coletividade. A gente está em coletividade aqui, saiu dessas portas, passa a tarde todinha sem um ter contato com o outro, a não ser que tenha aqui membros familiares. De noite a gente volta a se reunir. E amanhã? Cada um para o seu lado, a correria do dia a dia, as adversidades, inúmeras questões vão ser colocadas como empecilhos para a gente estar junto. Quando é que a gente volta a estar junto? Terça, quem vier. Quarta, quinta, sexta. A gente não sabe o que está acontecendo com o irmão, se ele precisa de alguma coisa, se ele está precisando de oração, se ele queria sair com a gente para tomar um sorvete, conversar um pouquinho sobre a vida, compartilhar as alegrias, as tristezas. Na sexta-feira, as mulheres se reúnem, e os homens? Já se reuniram durante o mês. Também não vão saber o que está acontecendo com o seu colega, o seu irmão. Veja como essa família está andando um pouquinho separada. Como esses irmãos estão cada vez mais parecidos com os irmãos que têm laços de sangue, que passam 2, 3, 4 meses sem ir na casa do irmão, morando na mesma cidade. Você deve conhecer algum que é assim. É muito trabalho, é muita coisa, é pouco tempo. Meus irmãos, nós não conseguimos 2 horas para estar aqui de manhã e 2 horas à noite. Você consegue meia hora para passar lá no seu irmão, não consegue? Consegue. Vença o cansaço e faça a vontade de Deus. Vença os empecilhos que aparecem na sua cabeça e vá lá. Ore com Ele. Peça a Deus, não somente da sua casa, mas vamos estreitar os laços. A gente precisa voltar a ser comunidade de fé. Se é comunidade, a gente vive junto. Talvez tenha gente aqui que há 6 meses frequenta a igreja e ainda não sabe o nome de todo mundo. Não é um pouco estranho? É. Porque eu chego numa sala de aula, com 1 semana eu decoro o nome dos alunos. E por que eu passo na igreja 6 meses e eu não sei o nome de quem senta do meu lado? Vamos pensar um pouco nisso. A responsabilidade de orar pelos enfermos é de todos. Mas eu sei que a gente espera um pouco mais de quem é líder, de que vá, visite e faça um pouco mais. Quando a gente olha para esse versículo, é claro que muitos se perguntam por que ele fala em fazer oração e ungir com óleo. O azeite da oliveira era usado comumente na medicina no mundo antigo. E a gente vai observar isso no texto de Lucas 10, 34, na parte A. Quando ali na parábola do bom samaritano, ele diz: e aproximando-se fez curativos nos ferimentos deles, aplicando-lhes óleo e vinho. Ali. Então, veja, nas feridas daquele homem foram aplicados esse óleo e esse vinho para que ele pudesse cicatrizar. Esse óleo tem uma referência medicinal, mas também nesse texto o óleo pode ter uma referência simbólica ao poder curativo de Deus. Não é o óleo que cura, é Deus que cura. Então ele pode ser esse simbolismo. Mas também tem outra questão relativa a esse momento de oração e de imposição de mãos e de unção com óleo.
Certamente quem já fez parte da Igreja Católica Apostólica Romana vai lembrar que esse texto é usado para defender a extrema-unção. Mas longe de sustentar a extrema-unção, essa passagem trata de presbíteros orando para a cura do enfermo, não encomendando ele para ir embora. Trata de um óleo medicinal, não de um preparativo mágico para a morte. Trata de cura e de restabelecimento físico e espiritual, e não de salvação além do túmulo. Então, veja, isso aqui é dito para um momento específico. Você visita alguém tendo esperança de que o Senhor pode operar na vida daquela pessoa. Você tem esperança de restabelecimento da sua saúde. Você confia que pode ser no último segundo que o médico falou que ele tinha, e Deus pode dar a ele tantos e tantos anos a mais. Por isso que você ora, por isso que você vai à casa dele e você diz: Senhor, toma a vida do teu servo, cura-o, mostra o teu poder, se revela aos homens da maneira que o Senhor sempre se revelou, para mostrar que o Senhor continua fazendo, é poderoso para fazer aquilo que as pessoas não esperam, é aquilo que as pessoas nem confiam, mas nós confiamos no Senhor. Então é esse o momento de você orar com a esperança, com fé, sabendo que o Senhor pode fazer. Você não está esperando que aquela pessoa morra e você está encomendando o corpo dela ao Senhor. Não tem nada a ver com isso. Tanto é uma oração de fé que o versículo 15 começa dizendo: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Eu quero dizer que não há nenhuma oração da fé especial que tenha herdado poder curativo. Quando eu falei aqui que às vezes a gente vai procurar logo pessoas que nos ajudem, ao invés de simplesmente orar, quando o sofrimento bate à nossa porta, sempre tem aquele que diz assim: vai lá na casa da irmã fulana, ela tem uma oração poderosa, vai lá que a oração dela, ó, é forte. A pessoa vai e diz: ó, se a irmã fulana orar por mim, botar a mão na minha cabeça, eu vou sair de lá curado. A fé está em quem? Na irmã, né? Não é na oração, não é uma oração da fé, é uma oração que transfere essa fé que deve ser depositada em Deus para uma pessoa. Mas ninguém recebeu essa oração da fé, entre aspas, que tenha poder curativo. Ela botou a mão, você sai curado. Ela passou a toalha, você sai curado. Você passou pelo portal da casa dela, você sai curado. Não existe isso. Não é um poder mágico. O poder de Deus é real. Mas ele chega até nós quando a oração da fé é feita. Ou seja, você recorre a ele sem duvidar de que ele vai fazer, que ele tem poder para fazer. E você não precisa recorrer a outras pessoas, a sua oração vale tanto quanto a dela. A oração extremamente rebuscada, ela tem a mesma intenção, obviamente, se o coração estiver cheio de fé, da oração mais simples, com um vocabulário tão frágil, mas se ela surge de um coração que tem fé em Deus, é suficiente. O poder do crer e da oração fiel é acentuado aqui. Ele diz: se a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará. Aqui, meus irmãos, nós temos que a comunidade cristã deve se engajar de forma dedicada à oração intercessória pelos enfermos. Nós fazemos isso. Todos os cultos nós oramos por enfermos. Se você faz parte daqui há um bom tempo, você sabe disso. Não é só na terça-feira. Sempre que alguém está enfermo e é comunicado, a oração é feita aqui imediatamente. Mas isso não deve se limitar a esse espaço. A gente deve levar o nome desses irmãos para casa. A comunidade deve estar totalmente engajada nessa oração intercessória pelos enfermos. Mas deve-se observar que essa oração é uma oração com fé.
não raramente a gente escuta de alguém dizendo assim: eu estou orando, mas eu coloquei nas mãos de Deus, mas não duvide. Não duvido, porque quem duvida nessa oração não acha que vai receber o favor do Senhor. Você precisa orar e ter fé. Aquele que duvida, como alguém que não invoca a Deus corretamente, é indigno de obter algo. No primeiro capítulo de Tiago ele fala sobre isso. Então ore com fé, e o Senhor o levantará. Restante do versículo 15: se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Aqui ele não adiciona apenas a maneira de ampliação, como se ele quisesse dizer que Deus daria algo mais ao enfermo além da saúde do seu corpo, mas por causa das enfermidades que eram repetidas vezes infligidas por conta dos pecados. E ao falar dessa remissão de pecados, ele notifica que a causa do mal seria removida. Nem toda doença é pecado, fruto do pecado. Você pecou, aí você ficou doente. Porque se fosse assim, então muitos de nossos irmãos que têm doenças incuráveis, eles já estariam do inferno para baixo, porque aquilo é fruto do seu pecado. Mas nós cremos que nós fomos salvos pelo Senhor, pela graça, mediante a fé. Nós cremos que uma vez que nós estamos em Cristo, não há mais condenação para nós, e os nossos pecados foram perdoados, justificados pelo sangue derramado por Cristo na cruz. Levando por esse lado, óbvio que nem tudo que acontece na vida da gente vai ser fruto dos pecados que nós cometemos, mas invariavelmente todo o mal que assola o homem, a raça humana, é fruto do pecado de Adão, porque foi por conta daquele pecado que tudo entrou, inclusive a nossa mortandade. Nós não fomos criados para ser seres mortais, mas nos tornamos. Então, óbvio, se eu for genericamente tornar a questão global, eu diria: todo problema, o fruto dele é o pecado, a fonte dele é o pecado. Mas, no caso aqui, ele não está falando sobre isso, ele está falando que algumas situações de enfermidade eram causadas sim por males que aquela pessoa tinha dentro de si. Vou trazer um exemplo claro de uma coisa que hoje nós sentimos na pele, muitas vezes. Alguém fez algo com você, gravíssimo. Não vou tirar, não vou amenizar o problema que aconteceu, o peso que está no seu coração. E você não conseguiu perdoar. Você está remoendo isso 5, 10, 15 anos. Você não pode ver aquela pessoa. Você não pode lembrar daquilo ali. Se alguma palavra dá um start na sua mente e você lembra daquilo, faz mal, você se sente mal. E aí você vai somatizando aquilo. Você vai se tornando uma pessoa amarga. Você vai se tornando uma pessoa dura, uma pessoa fria na fé. Você vai se tornando uma pessoa que não tem qualquer tipo de relação mais profunda com os irmãos. A doença da amargura, da frieza, foi causada por um pecado, a falta do perdão. Tem gente que adoece mesmo com falta de perdão. Tem gente que adoece mesmo com mágoa, rancor, ira. Sente na carne os efeitos de não ter o coração liberto dessas coisas. No momento em que essa oração da fé é feita, o Senhor levanta aquela pessoa, e se ela tiver qualquer tipo de mal dentro do seu coração, aquilo será removido junto com a doença que ela estava. Ou seja, nós, quando somos refeitos
no Senhor, tudo aquilo que nos adoece e que automaticamente desagrada ao Senhor é retirado. Em vários momentos a gente quer que aquilo volte, as nossas atitudes fazem aquilo voltar. Daí a necessidade de orarmos para que o Senhor continue retirando. A gente tem muita dificuldade de deixar para trás coisas que nos marcaram. Invariavelmente a gente pensa no que foi feito, a gente não pensa no que pode ser a nossa vida para frente, se libertando daquilo. É como se a gente estivesse andando para frente, mas com os olhos voltados para trás. E a gente é convidado a olhar para frente e orar pela misericórdia do Senhor, que tire do nosso coração essas coisas que nos adoecem, nos faça ter esperança naquilo que Ele vai trazer para a nossa vida, de bom, que vai substituir essas lembranças ruins, essas marcas ruins, essas dores que são causadas por lembranças que a gente não deveria mais ter. Daí no versículo 16 ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Aqui a gente chega num ponto bem interessante, que é confessar os pecados uns aos outros. Você tem essa abertura? Você tem essa confiança? Você tem essa tranquilidade de poder chamar alguém que você reputa como um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, e dizer assim: meu irmão, eu preciso conversar com você, eu preciso confessar um pecado, eu preciso que você ore comigo. É proveitoso, a Escritura mostra isso para a gente, que é proveitoso expor nossos pecados a nossos irmãos, seja no sentido de que nós podemos obter o perdão desses pecados por meio da intercessão desse irmão. Mas nem sempre, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, aquele pecado vira motivo de oração. Às vezes ele vira tema de sermão. E isso dificulta a nossa confiança em se abrir uns com os outros. Muitas pessoas já foram feridas, expostas, magoadas por conta de um comentário a respeito de seus pecados. O objetivo aqui não é que eu saiba o que você fez e que a minha visão sobre você mude e eu comece a desprezar você. Pelo contrário, é que eu perceba que você tem a mesma fragilidade que eu de cometer pecados, mas que eles podem ser perdoados, eles são perdoados por meio dessa oração intercessória. Eu vou orar para que Deus perdoe os seus pecados e retire do seu coração a inclinação para aquilo. Da mesma forma, eu espero que você ore comigo para que Deus tenha misericórdia da minha vida e tire do meu coração a inclinação para aquilo que eu tenho dificuldade. Nós devemos nos ajudar. Mas para que nós consigamos nos ajudar, para que nós possamos ser solícitos em propiciar socorro para os nossos irmãos, seja por meio do aconselhamento ou por meio da oração, primeiro nós precisamos nos mostrar confiáveis. É isso. Eu preciso ser tão confiável que meu irmão possa olhar para mim e dizer assim: eu posso falar com ele e pedir oração por aquele motivo, e ele sabe que eu vou orar, e ali morre. Não é simplesmente um segredo de gabinete, não é uma questão de ética ministerial, é uma questão de ética de vida. Isso eu devo fazer com qualquer pessoa. Ela pode me encontrar no meio da rua e falar sobre isso, não interessa a mais ninguém. O objetivo é que eu ore. Então eu oro por ela. O objetivo é levá-lo ao acerto. Daí essa oração também pode poder ser, depois, ela precede um momento de aconselhamento.
E entenda, meu irmão, aconselhamento não é um dia que você procura o pastor e vai para o gabinete, aí você conversa e acha que tudo vai dar certo. É caminhar junto na palavra de Deus. É você ser tratado. É você se deixar pastorear. É você se deixar ser conduzido da maneira que a Escritura nos exige a ser. E isso nós também precisamos. Porque nós conduzimos, e quem nos conduz? Então nós também precisamos ser pastoreados. Por isso que você nos vê sentados, ouvindo, sendo ministrados, sendo conduzidos pela palavra, para que a gente também continue acertando. Essa oração que é intercessória, que visa o acerto do irmão que tem tido dificuldades com o pecado, ela pode muito em sua eficácia, quando ela é a oração de um justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, para que ninguém pensasse que isto fosse feito sem fruto, ou seja, quando outros oram por nós, ele menciona o benefício e o efeito da oração. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Ele deixa bem claro, ele fala da oração de um homem justo, porque Deus não ouve os ímpios. Tampouco o acesso para Deus está aberto, exceto através de uma boa consciência. Então, além de ser confiáveis, nós precisamos ser justos, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Versículos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele traz esse exemplo de Elias. Elias era como nós. Óbvio, ele era tido como um profeta do Antigo Testamento. Ele tinha um ofício especial de profeta no Antigo Testamento, mas ele compartilhava da humanidade comum a todos os homens, a todos os crentes. Só que a sua vida de oração eficaz é um modelo para todos aqueles que creem somente em Jesus para a sua salvação. E ele mostra aqui essa vida de oração que Elias tinha, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, compartilhando da mesma humanidade que nós. Ele orou com fervor. Veja que o tempo todo essa oração vem acompanhada de uma característica, de algum atributo. Você ora com fé, você ora confiando, você ora com fervor. E ele diz, orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ou seja, a oração de Elias foi feita com fé, foi feita com fervor, e o Senhor respondeu. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Mas depois ele orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Nós devemos observar a norma da oração, de modo que ela seja feita pela fé. E aqui ele acomoda assim esse exemplo de Elias. Se Elias foi ouvido, também o seremos quando nós orarmos corretamente. É para isso que a história de Elias está escrita na palavra, para que você saiba, se eu orar com fervor, se eu orar corretamente, buscando a vontade de Deus, Ele vai me responder. Eu posso crer nisso. E versículos 19 e 20, para que a gente feche. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago nos recomenda a correção dos nossos irmãos. Veja, há pouco falávamos de confessar os pecados, de aconselharmos os nossos irmãos. E ele fala de haver um aconselhamento mútuo entre os irmãos. Ou seja, da mesma forma que eu devo ter abertura para te aconselhar, você deve ter abertura para me aconselhar também. Eu não sou o dono da verdade, não sou apenas eu que acerto. Eu tenho meu calcanhar de Aquiles e eu preciso ser corrigido, eu preciso ser aconselhado, eu preciso que me mostrem o caminho certo.
E todos os dias eu preciso ser relembrado disso através da palavra de Deus e através da correção dos meus irmãos. Mas ele diz aqui que deve ser atentado mais assiduamente esse dever. Ou seja, a gente não pode simplesmente olhar para a vida daquele irmão que está se desviando da verdade e dizer assim: Deus tome conta. A gente aprendeu essa história de Deus tome conta, Deus está no controle, e a gente não faz absolutamente nada. Mas é o nosso dever ajudar para que aqueles irmãos que estão se desviando da verdade voltem para ela, se voltem para as Escrituras, se voltem para o caminho que os salvará da morte eterna. Nós somos chamados a isso, e ele diz: se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, você é instrumento do Senhor para levar uma palavra que vai fazer com que aquele pecador ouça e através da ação do Espírito seja convencido do seu desvio e possa ter a sua rota convertida para o caminho correto. E Deus vai se agradar daquele que separa um pouco do seu tempo para ajudar os seus irmãos a caminhar corretamente. A gente não foi chamado simplesmente para viver uma vida cristã solitária e dizer: eu estou bem, eu estou fazendo a minha parte, eu estou vivendo para a glória de Deus, eu estou procurando não errar, eu. A gente não foi chamado para sentar numa cadeira branca de plástico, ficar olhando fixamente para o pregador, voltar para casa, ruminar um pouquinho aquelas ideias e tentar viver bem. A gente foi chamado para, em coletividade, viver para a glória de Deus. E viver em coletividade vai nos implicar a também observar o caminho que os outros estão trilhando. Não para ser vigia da vida dos outros, mas para ser instrumento de acerto na vida dos outros. Não para regular a vida dos outros, o comportamento dos outros, mas para orar de forma intercessória para que esses outros possam dar frutos e dar glória a Deus, juntamente conosco. Eu não posso estar bem se eu vejo meu irmão se desviando. Eu não posso estar bem, estar tranquilo, estar confortável se eu vejo pessoas deixando de frequentar a igreja, deixando de ter prazer em participar das coisas da igreja, deixando de ter o prazer de estar em companhia dos seus irmãos. Eu devo me incomodar. Eu devo chegar perto e dizer assim: meu irmão, faz 3 meses que você não vem para o culto da Umasbrac. O que é que está acontecendo? É assim que eu devo fazer? Meu irmão, estamos sentindo falta de você. Percebi que você não veio mais. Está precisando de alguma coisa? Quer que a gente vá lá buscar você? A gente pode fazer uma visita. Se tiver precisando de transporte, a gente consegue. Quiser que alguém deixe você depois, está um pouquinho mais tarde, não tem problema. Você não vai ficar em ponto de ônibus. Ajuda. Se dispõe, se coloca para que aquele irmão possa estar junto com a gente. Quantas vezes a gente tem feito isso? Passa o ano inteiro, cadê aquele irmão? Rapaz, nunca mais eu vi. Pois é. A gente não está indo mais atrás. A gente está esperando que venha. E se não vem, problema. A gente não foi chamado para isso. E a gente precisa entender essa responsabilidade. Últimas palavras, 4 aplicações rápidas para que a gente finalize e eu não passe de 1 hora de pregação. Ainda estamos em 55. Meus irmãos, sejamos pacientes como Jó, levando ele a Deus as nossas questões e descansando no seu favor, sabendo que ele é cheio de misericórdia e compaixão. Foi isso que a gente viu no versículo de número 11. Tem que ter paciência. Difícil, né? Tem muita gente impaciente na igreja, querendo tudo para ontem. Se é para ontem, não precisa mais, né? Então vamos ter mais calma, vamos ter mais paciência. Principalmente com quem está começando. Ainda vai tropeçar muito. A gente que já está há mais tempo tropeça, imagine quem está começando agora. Tem que ter paciência.
tem que ajudar a ajustar a caminhada, o passo, o ritmo, para que todo mundo possa caminhar junto. A gente tem que levar o Senhor às nossas questões e descansar no favor dEle. Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Todos nós temos muitas questões. Se a gente abrir a caixinha lá do Instagram da igreja para você colocar lá, coloque aqui seus problemas. Meu Deus do céu, o administrador vai passar umas semanas tentando catalogar. Mas quem tem que saber dos nossos problemas é o Senhor. Leva a Ele, descansa nele, confia nele, e Ele vai fazer a sua vontade. Segunda questão, que nós sejamos pessoas de palavra, de honra, e que ninguém nos ponha em contradição pela nossa falta de firmeza no que nós dizemos. Trabalhemos sempre com a verdade. Se é sim, diga sim. Se é não, diga não. Se você acha talvez, fique calado. Não fique em cima do muro, não fique na dúvida. Seja assertivo. É sim ou é não. Que passar disso, todo mundo sabe de onde provém. Terceiro, sejam prontos na tarefa de intercessão. O Senhor que ouvia orações e operava milagres no passado continua sendo o mesmo. Então nós devemos orar com fé e aguardar o seu agir. Por último, sejamos confiáveis para que possamos auxiliar os nossos irmãos à prática da confissão de pecados, aconselhamento mútuo e correção em amor. Assim nós estaremos fazendo o nosso papel de manter a essência santa da igreja, para a glória do Senhor. Amém?